Diego Amorim segue aqui com a gente agora para comentar uma espécie de autocrítica do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, Diego. Foi isso mesmo, Michele. Nesse julgamento aí que se arrastou por alguns dias, desde a semana passada, nesta semana foi retomado lá no Supremo Tribunal Federal em 2 dias, que trata da descriminalização do porte da maconha ali para uso pessoal. As informações desse julgamento nós já ouvimos há pouco com o repórter Rafael Tebas, aqui direto de Brasília. Você que chega agora na nossa programação, o Supremo Tribunal Federal decidiu que até 40 gramas da maconha, o cidadão pego com essa quantidade de droga vai ser considerado usuário. Mais do que isso, mais do que 40 gramas, vai ser considerado traficante e aí sim vai configurar como crime. Não há uma legalização da droga, há uma descriminalização da droga. Claro que essas coisas na cabeça de muita gente se confundem, né? Mas o uso da maconha continua sendo um ato ilícito. A diferença agora, a decisão do Supremo, é que se você tiver com até 40 gramas, você é um usuário, você vai ser levado ali, conduzido, assinar alguma coisa, prestar alguma assistência, às vezes doar uma cesta básica, fazer alguma atividade ali e não vai ser considerado crime, né? Essa é a diferença, essa é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso abre uma grande polêmica, esse assunto não é novo, muita gente a favor, muita gente contra. Quem é a favor diz que isso vai deixar mais claro quem é usuário, quem é traficante, vai evitar injustiças, né, o cometimento de injustiças, de gente que na periferia é prega com a mesma quantidade de droga do que numa área nobre de uma cidade, e esse cara da área nobre paga fiança, vai embora, tem um advogado, não acontece nada com ele, e o outro cidadão que foi pego ali com 2 graminhas de maconha acaba ficando preso a vida inteira porque não tem condição, não tem recurso, não apresenta nenhum recurso na justiça. Então, enfim, muita gente que é a favor diz que isso vai ficar mais claro e, por consequência, desafogar o sistema penitenciário. O próprio ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça e da Segurança Pública, fez esse comentário no dia de ontem, além daqueles que acham que tem que liberar tudo mesmo, porque é uma grande hipocrisia, porque maconha faz menos mal do que o álcool, dizem, e aí começa aquela discussão toda também sobre o que é a maconha, sobre os malefícios da maconha. Quem é contra acredita que é uma insanidade isso que está acontecendo e que a descriminalização do porte da droga, mesmo para o uso pessoal, abre um caminho para o liberar geral, e diz que o Supremo Tribunal Federal não é o responsável por decidir isso, não é papel de uma corte constitucional decidir o que é crime, o que não é crime, qual a quantidade que vai ser usuário, qual a quantidade que vai ser traficante. Esse é o papel do legislador. E foi exatamente isso que o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, um dos 11 integrantes da Suprema Corte, disse no julgamento desse que se trata, desse julgamento do porte da maconha. Ele fez esse comentário na terça-feira, ao dar o seu voto, ali diante dos ministros, fez uma fala bastante forte e contundente sobre o papel do Supremo Tribunal Federal. E uma coisa sou eu falar sobre isso, outra coisa é um político falar sobre isso. O próprio presidente Lula ontem, numa entrevista que deu ao portal UOL, comentou esse assunto e disse que a Suprema Corte não tem que se meter em tudo, não tem que pegar qualquer coisa. Falou da rivalidade ali entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, falou de disputa de vaidade entre os poderes e disse que isso não ajuda o Brasil. Palavras do presidente Lula. Houve uma reação interna a essa fala do ministro Luiz Fux. Tanto o ministro Gilmar Mendes, lá em Lisboa, quanto o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente do STF, que está aqui no Brasil, ambos rebateram essa fala do Luiz Fux em momentos diferentes, dizendo que é sim papel do Supremo Tribunal Federal decidir o que eles decidiram nesta semana e que não há qualquer invasão de competência. De todo modo, a fala do Luiz Fux foi forte e contundente, como eu disse há pouco. Nós vamos assistir agora a um trechinho do que disse o ministro e eu já chamo a atenção para você, ouvinte, para algumas frases que o ministro Luiz Fux disse. Ele disse, por exemplo, nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. Ele disse também, num Estado democrático, a instância maior é o parlamento, não o Supremo Tribunal Federal. Pior do que não saber direito, acrescentou o ministro Luiz Fux, é um juiz que não tem coerência. E ele avalia, Luiz Fux, que essa prática, que o papel do Supremo Tribunal Federal invadindo a competência do Congresso Nacional, no entender do ministro Luiz Fux, é isso que está expondo o Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal.
Vale a pena a gente ouvir essa fala do ministro Luiz Fux, que muito repercutiu e ainda está repercutindo aqui em Brasília nesta semana. Vamos ouvi-lo. Nós não somos juízes eleitos. Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com vozes intensas o denominado ativismo judicial. Nós assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe de capacidade institucional. Em consequência, o que ocorre? O Poder Judiciário é instado, as instâncias próprias não resolvem os problemas e o preço social é pago pelo Judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos, nós não devemos satisfação a eleitor. Não é que nós tenhamos receio, não, mas nós temos de ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. No Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Disse isso no discurso, estou repetindo agora, porque pior do que não saber direito é um juiz que não tem coerência. Essa disfuncionalidade desconhece que o Supremo Tribunal Federal não detém o monopólio das respostas e nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos de uma nação. Tanto quanto possível, os poderes legislativo e executivo devem resolver interna corporis os seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. Aos nossos olhos, o judiciário deve atuar movido pela virtude passiva, devolvendo à arena política administrativa os temas que não lhe competem à luz da Constituição. Forte a fala do ministro Luiz Fux, hein? Muito forte. Para concluir, Michele Nonato, repito o que eu disse há pouco. Qualquer um poderia falar isso, e tem muita gente dizendo exatamente isso que o ministro Luiz Fux disse há muito tempo aqui em Brasília. Mas tem um outro peso quando o próprio ministro Luiz Fux faz esse chamamento à consciência dos seus pares e de si mesmo. Faz quase uma autocrítica, como você disse no início aqui ao chamar esse comentário, Michele Trombelli, do Supremo Tribunal Federal. Talvez a gente tenha muitos psicólogos aí, psiquiatras, gente que entende a mente humana ouvindo o nosso jornalismo hoje. Eu não sou nada disso, sou só um repórter, um jornalista, um comentarista, mas eu percebo aqui na minha humanidade que a fala do ministro, o tom de voz dele também é quase que mandando recados ali, né? Ele não cita nomes nem nada, mas é como se ele tivesse, pessoal, vou aqui me atrever a traduzir um pouquinho mais do que disse o ministro Luiz Fux, mas ele disse basicamente o seguinte: galerinha, meus pares aqui do Supremo Tribunal Federal, a gente está fazendo coisa que não compete a gente, e é por causa disso que está todo mundo criticando a gente, que está criticando o Supremo, porque a gente está se metendo onde a gente não é chamado. É basicamente isso que o ministro está dizendo. Eu troquei mensagens ontem pelo Zap mesmo com o ex-ministro Marco Aurélio Mello. Ele está fora do Brasil e me respondeu assim: Diego, estou no exterior, mas na bancada do Supremo insisti muito na necessidade de autocontenção. 3 são os poderes da República que se quer harmônicos e independentes. A harmonia depende da atuação de cada qual na área reservada constitucionalmente. E eu devolvo para vocês, Michele Nonato, já dando um spoiler do resumo musical da semana, dizendo que a música que se toca hoje em Brasília nessa semana, então, é Ado a Ado, cada um no seu quadrado. É bem por aí mesmo, né? Até pra gente ter essa manutenção de harmonia entre os poderes, né? Vamos ver se... Ou deveria tocar mais, efetiva, né? Exato, ou deveria tocar mais, exato. Obrigado, viu, Diego? Amanhã tem mais. Até amanhã. Valeu, Diego.